Moradores de um condomínio fechado de Brodowski reclamam de infiltrações e destelhamento depois da forte chuva da última quinta-feira. Eles apontam erros nas obras e cobram a construtora. O sonho da casa própria, realizado pelos moradores do condomínio Topázio há 9 meses, virou pesadelo nos últimos dias. Segundo os moradores, a chuva do último dia 7 evidenciou problemas estruturais nas casas que foram entregues há 9 meses. Um vídeo feito com o celular mostra a chuva que invadiu a sala deste morador, que foi tomada pela água. Esta outra imagem mostra a intensidade da enxurrada que desce pelo ventilador. O flagrante foi feito pela Tatiana, que ainda sofre com a grande umidade no teto de um dos quartos. Eu cheguei, estava totalmente alagada a minha casa, sala, cozinha e quarto do meu filho. O único lugar que não afetou foi meu quarto e o banheiro, né? E totalmente alagado. A gente estava sem energia, né? E as infiltrações foram muito grandes. O mesmo aconteceu na casa do Leonardo. Durante a tempestade, a água desceu pelo bocal do quarto do casal e deixou o colchão encharcado. Por pouco, ele não teve que comprar outro. A gente trabalha até tarde, né? Pensando que vai chegar em casa e poder descansar. E é revoltante, a gente encontra a nossa casa toda molhada, né, parecendo uma piscina, literalmente uma piscina, né, nossa cama toda molhada, nossas coisas todas, a gente perdeu algumas coisas, então é revoltante. Os estragos também são visíveis na parte de fora. Dezenas de casas foram destelhadas durante a ventania. É o caso do Ricardo, que ainda nem sabe quanto vai gastar para fazer os reparos. As telhas caíram todas, ainda bem que não tinha carro, né? Não tinha nada lá para as telhas cair. Então as telhas não foram amarradas, não foram acomodadas corretamente. Houve algumas vezes que eu subi no telhado para fazer outra coisa, né? Colocar antena e tal. E eu percebi que essas telhas poderia cair a qualquer momento, né? Segundo o síndico do condomínio, das 123 casas, pelo menos 70% sofreu com os estragos da chuva. E outros problemas estruturais já teriam aparecido antes. Essas casas, a maioria está com problema de rachaduras. Então a gente vê que não é um material bom porque faz 6 meses que inaugurou o condomínio e muitas casas já chamou o auxílio da construtora para resolver. E agora o medo de todos é começar a chover desse jeito e a gente ficar sem telhado em casa. Os moradores entraram em contato com a construtora e ficaram irritados com a resposta. A empresa diz que, por se tratar de um desastre natural, não teria responsabilidade. Os donos das casas discordaram. Até onde a gente ficou sabendo, como foi danos naturais, eles não querem arcar com prejuízo. E pediu para a gente procurar o nosso seguro, foi isso que eles passaram para nós. E meu pedreiro mesmo informou, né, as telhas foram mal colocadas, né, então isso que causou a infiltração dentro de casa. A construtora fala que não vai fazer nenhum respaldo para a gente, então é uma coisa difícil. Agora eles avaliam entrar com uma ação contra a construtora. Eu vou me orientar, né, ver o que a gente pode fazer para ver se cabe uma ação. Ver se a construtora arca com os danos, né? Se a gente não conseguir sucesso, a gente vai mover a ação sim. A gente quer uma resposta dela, se a gente vai ter o apoio dela também. Se a gente não tiver o apoio, a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que entrar, porque nossos pagamentos estão em dias, né? Samuel Santos, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Vamos à nota da construtora. Ela diz que o temporal da última quinta-feira, com ventos de até 60 km por hora, causou danos em vários pontos de Brodowski, não apenas no condomínio Topázio. Na sexta-feira, os moradores solicitaram reparos nos telhados e a empresa enviou um técnico para fazer vistoria, onde foi constatado que os danos não envolveram a parte estrutural. A construtora disse também que o condomínio passou por outras chuvas e que nenhum problema havia acontecido anteriormente, que o ocorrido foi provocado por intempéries da natureza e não por falhas construtivas e que todas as unidades possuem um seguro residencial que cobre esse tipo de problema. A construtora também negou os reparos referentes apenas ao telhamento das casas. Os moradores foram orientados a acionar o seguro e, em alguns casos, telhas foram disponibilizadas sem custo. Em vistoria pelo técnico, a empresa disse ter constatado que, em casas onde foram instaladas antenas de TV e cabo de internet, não foram feitas reposição e vedação das telhas, o que teria provocado a infiltração. Todos os outros itens estão em garantia e eventuais problemas continuam a ser atendidos. A construtora finalizou dizendo que não há pendências de outros tipos de problemas e que, caso eles existam,
não foi aberto nenhum chamado. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Pois é, Pucci, é uma dor de cabeça para esses moradores, agora que vão ter que resolver o problema. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a advogada Rogéria Shimura. Doutora, esses problemas, como as infiltrações nos dias de chuva, podem significar uma má qualidade na construção que foi entregue a esses moradores? Boa tarde. Boa tarde a todos, com certeza. A construtora, ela tem o dever de fiscalizar a execução da obra, bem como a utilização de material adequado para essa construção. Em não se verificando esse dever que é da construtora, gerando vício na construção, essa construtora ela é responsável pelos danos ocorridos através desses vícios na construção. O problema existe, as casas foram destelhadas. E que tipo de provas e documentações que esses moradores devem apresentar para fundamentar uma ação, caso queiram levar esse programa adiante? Olha, toda a documentação necessária para a comprovação dos vícios na construção. A exemplo de laudo de vistoria, laudo técnico de perito especializado na construção. Então, qualquer prova, todo tipo de prova que comprove o vício na construção. E em caso de causa ganha por esses moradores, qual que é a punição que a construtora deve receber? Normalmente é de reparar o dano causado pelo acidente, né? Então, às vezes até uma obrigação de fazer alguma coisa ou até de indenização. A senhora comentou aqui que todo o contrato que a pessoa assina no momento de uma aquisição de imóvel deve ser muito bem analisado no que consta com ele. Sim, exatamente, porque as construtoras, elas têm os advogados responsáveis que elaboram os contratos para eles. O adquirente do imóvel, ele normalmente vai e assina a documentação, muitas das vezes sem o conhecimento técnico para isso. Então, é importantíssimo a presença de um advogado para orientação naquilo que ele pode ou não pode assinar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que as entidades aqui de Ribeirão Preto estão numa expectativa pela aprovação da PEC paralela da Previdência. Paulo Pucci. Até já, Thaís.